Quando nós adentramos ao ambiente, nós sempre nos conectamos, já viemos conectados com o nosso amigo espiritual, que alguns chamam de anjo de guardas, outros de protetores, está sempre conosco. Além do anjo de guarda, nós também temos aqueles guias espirituais que trabalham com a gente, com todos nós, não é comigo, quando eu estou falando com a gente, é com todos. Junto no trabalho da preparação da nossa encarnação e aqueles trabalhos que nós vamos fazer também no decorrer da nossa vida. E a gente entra na casa e sentiu uma energia um tantinho diferente. E aí ele falou do trabalho de cura, né? Quando a gente está num trabalho de cura, os ambientes são muito preparados. Jesus, o médico dos médicos, se faz presente através dos seus prepostos. Bezerra de Menezes e tantos outros médicos do espaço que sempre estão no trabalho do nosso bem maior. Eles vêm para nos ajudar na cura do corpo físico, mas muito mais profundo, na cura da nossa psique e do nosso espírito. Então, eles nos dão todo esse remédio necessário para que a gente tenha, na mudança do nosso ser, a cura completa, que é o ser integral, como Joana nos fala. Então, a gente vai sentindo as energias e vai já nos conectando com ela para que a gente também já esteja pronto para receber todas essas energias curativas. Foi nada. Já passa. É muita energia, isso mesmo, olha. Que bom, né? Já a espiritualidade já se conectando para que a gente sinta. É tão engraçado na preparação do tema que ontem eu escrevi para a Tânia. E conversando com a Tânia, eu falei assim, você sabe que eu estou sem nenhuma intuição para tema? Eu falei, acho que eu vou falar fé, irmã, mãe da caridade e da esperança. Mas aí hoje eu resolvi mudar tudo no meu trabalho, porque a gente trabalha fisicamente o dia inteiro, todos nós temos que trabalhar, né? Ganhar o pão de cada dia. E aí eu resolvi que eu ia falar de José da Galileia. E fui me conectando com essas energias, né? E lembrando que é o mês dos pais, que domingo nós comemoramos o Dia dos Pais, e lembrando que tão pouco se fala de José. E quando nós vamos falar de José, nós vamos falar do Pai Maior e nós vamos falar também dos nossos pais, né? E lembrando de tudo isso, eu falei, vou falar um pouco de José da Galileia. Cheguei aqui, o Enio me perguntou, qual o tema? Falei, José da Galileia. Ele, nossa, a nossa querida irmã, a Neide Guerra, falou sobre este assunto na outra semana. Eu falei, puxa, não ouvi, que eu gosto muito da Neide Guerra, gosto muito. Eu ouvi uma palestra esses dias aqui da Paula Zampi. Né? Eu acho que é até mais antiga essa palestra, mas repetiu e eu ouvi. E não ouvi da nossa irmã. Mas todo mundo tem um foco diferente, todos trazemos algo que vai tocar a nós como está tocando a mim. E aí eu, sentada ali, lembrava como Jesus falava com Deus. E ele falava Abba. E Abba quer dizer paizinho. Imagina Jesus se dirigindo a Deus, Abba, paizinho. E ele, no seu amor imenso, também nos ensinou a orar, Pai Nosso. Foi quando nós temos agora Deus como Pai, e Jesus como irmão mais velho. Mas para que ele estivesse entre nós também, houve a necessidade de também ter o seu pai material, que é José da Galileia. E se nós vamos ver a personalidade, o amor de José da Galileia, que mesmo tendo recebido um convite de um anjo, para que aceitasse Maria e Jesus no seu convívio, ele jamais se vangloriou disso. Essas são palavras de Emmanuel, trazendo como José da Galileia era de suma importância, porque foi a primeira porta aberta para o cristianismo. E nós nos esquecemos dele. Nós nos esquecemos que Jesus, Cristo,
quando pequeno, e Maria estiveram sobre a sua tutela, como nós também sempre estamos na tutela dos nossos pais. E aí eu faço um parênteses para dizer que a gente vai tendo certa idade, tem os filhos, mas os pais da gente ainda nos consideram crianças, nos têm sobre a sua tutela. Minha mãe, quando me liga, pergunta se eu fechei a porta, se eu arrumei isso, se eu fiz aquilo, como se eu tivesse 5 anos, né? Então a gente vai vendo a eterna preocupações dele. E eu imagino José, naquela época, com a dureza que era, ter aquela figura nobre, esplêndida de Jesus na sua tutela, e Maria, aquele anjo de luz, junto dele, quanto era a sua responsabilidade. E dentro de tudo isso ele se manteve sereno e fiel à sua missão. Assim como os nossos pais. Por mais dificuldades que encontrem, se mantém fiel à sua missão de pai. E o que nós temos que ser, o nosso irmão aqui na sua prece falou de gratidão. O que nós mais temos que ter é gratidão pelos nossos pais. Porque eles nos deram o que há de mais precioso, que é o dom da vida. Dr. Andrei, ele sempre fala, ele é médico, trabalha muito grande com constelação familiar e tudo mais, e ele diz que o dia que eu julgar os meus pais, eu viro as costas para a minha evolução. Olha o que ele fala, é virar as costas, porque quando eu viro para julgar os meus pais, que foi isso ou que foi aquilo, eu estou dando as costas para a minha evolução e estaciono. Fico paralisado, porque quando eu olho para aqueles que me deu o dom da vida, eu tenho, por mais que tenha sido difícil, e por mais que eles não tenham correspondido a uma expectativa minha, nós temos que saber que eles nos deram o melhor dentro dos que eles podem. E eles nos deram o bem maior, que é o dom da vida. E só por isso nós só temos que orar com honra e gratidão. Só por esse dom da vida. E Jesus, durante toda a sua trajetória, conviveu com José plenamente. Por mais que ele orasse a Deus Pai, dizendo, Abba, ele também olhava para José com toda a gratidão. José se manteve pleno, enquanto todos, desde aqueles que cruelmente corriam atrás, aqueles que ouviam diferente, aqueles que maltratavam e aqueles que o seguiam apenas para ganhar a cura ou qualquer outra coisa, José se mantinha íntegro, hipotecou o seu coração imaculado e a sua consciência tranquila ao servir aquela missão que Deus lhe confiara. Por mais que aqueles que eram os doutores da lei ficavam a vangloriar José e a Jesus, José se mantinha na sua carpintaria, pleno e sereno, ganhando o pão de cada dia. Tinha Maria para zelar e Jesus para tutelar. É assim na nossa vida também. Deus, como Pai amantíssimo, nos tutela, nos dirige e nos acompanha, mas nos deixa o livre-arbítrio das nossas escolhas, daquilo que nós vamos seguir. Nós temos exemplos maravilhosos para continuar. Erramos, e quanto, mas também aprendemos com os erros, e crescemos e evoluímos. E Deus, na sua supremacia maior, que tem a presciência de tudo, já sabe da perfeição que existe em nós. Sabendo dessa perfeição, ele já tem, porque para ele não tem passado, presente nem futuro, tem o agora. E ele já nos vê perfeito, porque assim ele nos criou. Somos a perfeição. É lógico que a cada tempo estamos ganhando, na nossa evolução, as nossas conquistas, que é mérito nosso. Mas Deus já nos criou perfeito, assim como ele é perfeito. A perfeição de Deus é absoluta e nós vamos ganhar a perfeição relativa, mas é o destino de cada um de nós.
Se nós formos ver lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, vai dizer que nós viemos do átomo ou pelo átomo e chegaremos a arcanjo. Então, destinação de todos nós, não é de um nem é do outro. É cada um ao seu tempo e ao seu contento. E José foi assim, sempre seguindo a ordem daqueles que o levava. E já pensou a glória sublime de ter 2 espíritos de escola sobre a sua tutela? Maria e Jesus? Já pensou a glória? Mas ele se mantinha sereno diante daquele caminho reto que ele tinha que seguir. Tanto que a gente vê na carpintaria o trabalho de José, e tem um pedaço de um livro tão bonito que eu gosto muito, que vai falar que quando Jesus, já depois que José tinha voltado ao plano espiritual, retornado à pátria maior, ele estava trabalhando numa madeira, e Maria observava muito, e ali ela tecia, e observava Jesus, e ele estava compenetrado. E ela diz: meu filho, o que fazes? E ele olha e fala: mãe, eu trabalho essa madeira porque ela é mais maleável do que o coração dos homens que eu vou ter que trabalhar. Então, nossos corações ainda está perplexo na duração e na sua... Eu não quero falar que nós somos duros, mas eu quero falar que ainda a gente não tem essa fé e essa entrega total. Nós ainda estamos impermeáveis para que Jesus penetre e possa trabalhar junto de nós. Nós vemos em todo o caminho de Jesus a presença de José, correndo atrás, buscando, como Maria, e ali. E os nossos pais, é diferente disso? Não é diferente. Hoje em dia nós temos imensidão de coisas, nós temos a internet, nós temos tudo, e agora é mais fácil para que a gente se comunique com os filhos, né? Eles estão longe, mas a gente está se comunicando, estamos perto, estamos elevando, e é assim que se trabalha. Mas Abba, Paizinho, entre nós, que nos abraça em luz, que nos dá a oportunidade das diversas encarnações e uma vida, porque é um espírito único, mas nas diversas encarnações para que a gente vá aprendendo, e ele não nos castiga, ele nos deixa livre para o nosso aprendizado, e nós vamos colhendo esses méritos para chegar na evolução maior. E se nós vamos pensar em nossos pais, o meu pai já está na pátria espiritual, mas eu olho e vejo o meu pai agora mais nitidamente dos seus exemplos e quanto faz a diferença na nossa caminhada. Eu lembro do meu pai sempre muito silencioso, muito quieto, com um vozeirão que parecia que estava brigando, mas era a sua voz de potencialidade, e sempre só observando. E nós não nos queixávamos de nada. Apesar das dificuldades da vida, a gente tinha o apoio do pai e da mãe. E a gente passava, e ele olhava, mal falava, e só fazia assim, dizendo: meu ombro está aqui. Só de olhar ele sabia se a gente estava com problema, e o ombro dele estava lá. E sempre esteve. E é assim que nós temos que olhar para os nossos pais. Eles nos dão de melhor, aquilo que eles podem, e dentro do contexto de cada experiência e de cada oportunidade. De cada oportunidade, muitas vezes a gente tem uma falta financeira, mas tem o amor que agasalha. Então, dentro da nossa evolução, nós vamos tendo tudo como aprendizado, e jamais entrar em julgamento. Sempre só na energia da gratidão. Porque quanto mais nós agradecemos, mais nós evoluímos, mais nós angariamos créditos, que são os méritos divinos. Aí nós vamos buscar em Paulo: a tudo dai graça. E Paulo sempre fala isso: a tudo dai graça. Até nos momentos de dificuldades a gente tem que dar graça, porque depois que passa a gente vai ver o quanto nós crescemos naqueles momentos, o quanto nos foi benéfico. Na hora parece que
Nós vamos não conseguir. Depois que passa, você fala, nossa, o quanto eu aprendi, quanto me fez crescer, quanto me fez buscar das habilidades, das potencialidades que eu tinha em mim, que eu desconhecia. E quando veio a dificuldade, aquilo se rompeu e eu fui e fiz. Agora eu me conheço e sei o quanto eu posso fazer melhor. Olha só o que nos faz crescer. Esses dias, fazendo o Evangelho das Crianças que nós fazemos, e era Dia dos Pais, e contamos historinhas para as crianças. Historinha para as crianças de 0 a 80 anos. Mas é Evangelho das Crianças e as histórias nos marcam por demais. E eu vou repetir essa historinha aqui, porque nós estamos falando de José, pai de Jesus, mas nós estamos falando dos nossos pais, estamos falando do Pai maior, que é Deus. Então, essa historinha conta mais ou menos assim, que Clarinha desceu da perua escolar, ainda do prezinho, feliz, gritando tagarela, cantando e falando para a mãe. Fiz desenhei a minha mãozinha, que será Dia dos Pais. E a mãe, feliz, ouvia a menina, lhe preparava o lanche e ela tagarelava. Nós, na escola, todos desenhamos, todos pintamos. Quando será o Dia dos Pais? E a mãe lhe falava, vai ser domingo, nós vamos conversar, tal. E a mãe, lhe dando banho, lhe falou, então vamos fazer uma surpresa para o papai? Sim, ela ficou feliz, alegre, Clarinha era dinâmica. E a mãe falou, domingo, depois do café, você e o papai vai passear no parque. Sozinhos, para vocês conversarem, enquanto a mamãe fica em casa, preparando o almoço. Mas é segredo nosso. Amanheceu domingo, aquele sol maravilhoso, e a menina feliz entregou o desenho da sua mãozinha para o papai. E naquele café, a mãe fez a sugestão, vamos passear no parque? Enquanto eu preparo o almoço, o pai feliz, que trabalhava demais e pouco tinha tempo de ficar em família, aceitou a sugestão de bom grado. E assim foram os dois. Na hora de sair, a mamãe deu um saquinho para a menina, para pôr dentro da bolsinha, e lhe cochichou algo ao ouvido. Ela sorriu e ali ficou quietinha. Caminhando pelas alamedas, as árvores, a alegria, ela ia descontraída. Vendo aquele sol, aquelas crianças chegaram ao parque. Ali sentaram num banco e ali conversavam. Ela olhava os pássaros, a alegria, as árvores, as flores, e perguntava para o pai sobre tudo. E ali eles ficaram. Até que Clarinha se lembrou do saquinho dentro da bolsa e se lembrou do conselho da mamãe. Tirou o saquinho, pegou um pouquinho, eram pequenas migalhinhas, colocou na mão do pai. O pai olhou, jogou para o alto e veio uma revoada de pássaros. Clarinha gritava feliz vendo aqueles pássaros e o pai, compenetrado, se lembrava de criança. Quando seu pai jogava assim aquelas migalhas e os pássaros vinham. E ele olhava para si, agora homem, agradecido ao seu pai e agradecido pelo dom também de ser pai. Ele agradecia ao pai que lhe dera a vida e lembrava daquelas felicidades de ver aquelas migalhas e olhava para Clarinha, sua filha, e diz, agora eu posso fazer o mesmo para minha filha, ensinar. E ela contente dizia, será que eles vão vir na minha mão? Ele colocou um pouco de migalhas em suas mãos e ela jogou. Os pássaros vieram e ela, alegria, meu pai me ensinou, agora eu tenho os pássaros juntos de mim. E assim ela dizia, como mamãe me ensinou, eu tenho meu papai da terra e o meu papai do céu. E ambos recordavam que tem o pai que ensina tudo e caminha. E nós também, nas migalhas da nossa vida que vamos caminhando, que temos os ensinos do nosso pai, mas também temos que ensinar os nossos filhos. É nesse momento de junção que todos nós lembramos. Que bênção ter o Pai do céu, a nos conduzir, a nos caminhar, a nos lembrar que estamos sempre juntos e somos todos irmãos. Jogamos, sim,
na alegria, as nossas migalhas para o alto. Vamos ver o voo dos pássaros, aquele aprendizado, vamos ter na alegria da nossa vivência a compreensão maior que temos, a bênção de estarmos encarnados na oportunidade e temos o Pai que temos e os filhos que nos rodeiam, mas acima de tudo, temos a compreensão de que Jesus é o nosso irmão mais velho e Ele nos segura nas mãos, nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e de mãos dadas, todos nós chegaremos à presença de Deus Pai. É assim nessa noite de alegria, de bênção, noite de cura, cura do nosso coração que estava apertadinho, cura do nosso corpo físico, daquilo que nós viemos buscar, do restabelecimento da nossa saúde física, emocional e espiritual. E cura das nossas relações amoráveis com aqueles entes queridos que caminham nesta vida junto de nós. É na cura integral que nós agradecemos a noite feliz que estamos. Lembrando de José, lembrando de Jesus que está sempre entre nós. Quando ele nos falava, quando um ou mais se unirem em oração em meu nome, ali eu estarei presente. E ele se faz presente sempre em nossas vidas, em nossos corações e na nossa caminhada. Muita paz. Joguem a migalha do aprendizado e levem a paz do Cristo sempre.